Estamos gravando! Boa noite a todos. Mais uma vez daremos início à nossa reunião de orientação geral do projeto de comemoração pelos 5 anos do Grupo de Pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Estamos aqui com a presença de alunos, ex-alunos, uma alegria revê-los. Muita gente aí que já faz alguns anos, né, que está formado. E o nosso querido coordenador, professor Renato Freitas, prestigiando aqui a nossa reunião. Passo de imediato a palavra ao grande Renatão para cumprimentar o pessoal. Pessoal, boa noite, tudo bem? Estou gostando de ver a galera aí com a cara boa. Júlia voltou da praia. Cíntia, que fazia um tempão que eu não via. Fábio está aí animado porque as aulas acabaram. Micaele é fora da curva, só sabe dar risada, né? Estamos aqui nos preparativos para a prova de domingo, ó, fazendo um estudo aqui numa mesa com o Lucas, o Hugo, a Amandinha para a prova no domingo. Mas eu fiz questão de aparecer aqui para desejar para vocês um bom curso, dizer que esse projeto é sensacional. Desejar também boa prova, boa apresentação para o Gabriel, que no dia 10 vai se fuder lá na apresentação da tese dele, né? Na dissertação. Aliás, gente, tá todo mundo convidado para prestigiar o Gabriel Terenzi. A defesa dele do mestrado é dia 10, sexta-feira, de manhã. Eu mando o link aqui no grupo. Mas eu quero parabenizar todos vocês. É um projeto maravilhoso. Parabenizar o professor Moacir pela iniciativa. Dizer que estamos juntos, né? Ao longo dessa semana e na próxima eu apareço mais vezes. Estamos aqui no preparatório para a prova da ordem nesse domingo. E já está ficando meio clichê. Todas as vezes que eu venho aqui, fico elogiando bastante o Moacir, já está ficando uma coisa sem graça, né? Vocês sabem que vocês já são parte do próximo evento, da próxima semana acadêmica. O lançamento do livro vai acontecer, se Deus quiser, anteriormente, mas vocês vão falar, né, na semana acadêmica a respeito do livro que vocês vão desenvolver. Tem algumas novidadezinhas também sobre essa temática, que a gente não vai contar tudo hoje para não ficar chato, né, Moacir? Mas depois, ao longo aí do desenvolvimento do livro, do acompanhamento dos artigos, a gente trata com vocês. Mas eu só digo uma coisa, cola no tio que é sucesso, né? Eu não apoio projeto que não dá certo e, portanto, esse projeto já deu certo, o Moacir já deu certo e vocês também automaticamente estarão em 2022 com um livro sobre direitos fundamentais lançados aí nas melhores livrarias do Brasil. Fiquem tranquilos. Moacir, a palavra é com você. Obrigado por essa ponta aqui para falar um pouquinho e depois volto mais tarde, tá? Vou aqui acabar o curso com o pessoal da UAB. A palavra está de volta com você. Qualquer coisa é só dar um grito. Um abraço, gente. Estamos juntos. Vamos ver aí quem tem sorte de pegar os melhores temas para o livro, tá bom? Estou de cá torcendo. Um abração para vocês. Até mais. Moacir, a palavra é sua. Obrigado, Renato, nosso coordenador sempre apoiando os nossos projetos. Eu esqueci de dizer, mas estamos gravando, né? Então, o Gabriel Terenzi, que terá uma banca complicada. Foi isso que o professor Renato quis dizer, evidentemente. Mas é isso aí, gente. Olha que legal, né? O Gabriel Terenzi, que já está na banca do mestrado, era nosso aluno aqui, né? Fazia parte do grupo de pesquisa de forma muito ativa e já está terminando aí o mestrado na UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. Temos a Isabela também, estou vendo aqui alguns ex-alunos, né, nos prestigiando. Para nós é sempre uma alegria. Tivemos muitos ex-alunos inscritos no projeto, porque esse é um projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa. Então, todos os alunos que em algum momento fizeram parte do grupo estão mais do que convidados, né, para prestigiar esse evento aí junto conosco. Bom, queridos, eu peço desculpas porque a primeira reunião nós estamos ainda se adaptando, né, essa mudança de sistema que sempre acontece, mas para que todo mundo tivesse acesso, o Google Meet foi o melhor caminho. Hoje, então, alguns alunos com um pouquinho de dificuldade para entrar, mas acredito que a partir de amanhã todo mundo vai estar bem. Me parece que não temos mais nenhum aluno com nenhum problema. Vamos, então, agora à apresentação do nosso projeto. Vou projetar aqui o slide para que vocês possam acompanhar comigo.
Todo mundo consegue ver bem? Mandem um ok, por gentileza. Maravilha, então, gente. Olha só. A nossa reunião de hoje é uma reunião de orientação geral. Nosso projeto passa por 3 etapas e, para isso, é necessário que nós possamos nos organizar com relação ao cronograma, aos prazos, ao plano de trabalho, né, a forma de funcionamento do projeto. Então, a reunião de hoje é uma reunião geral de apresentação do projeto. Eu quero dizer inicialmente que para nós foi uma surpresa maravilhosa. Nós tínhamos colocado 30 vagas à disposição dos alunos. Nós estamos fechando as inscrições com 42 alunos inscritos, né? Muito acima da meta que nós havíamos colocado. Alguns alunos farão em dupla, por isso nós conseguimos aí mais do que 30 vagas, mas é uma alegria muito grande, né? Um final de ano, com todas as dificuldades econômicas que todo mundo tem passado, os alunos acreditando aí num projeto que realmente vai ser um marco, né, para a nossa história do grupo de pesquisa e, principalmente, é uma alegria muito grande poder compartilhar isso com os amigos. Foi um projeto direcionado para os alunos do grupo de pesquisa. Você pode perceber que nós não fizemos aí uma divulgação, né, convidando alunos que não fizessem parte, enfim, porque a ideia era privilegiar quem está com a gente aí ao longo desses 5 anos. E quando eu vi a lista dos alunos inscritos e as inscrições confirmadas, eu fiquei muito feliz porque a maioria, grande maioria, teve uma atuação muito marcante ao longo desses 5 anos, né? Seja apresentando trabalhos, seja participando de eventos, participando de congressos, publicando textos, seja me ajudando, né, nos bastidores do grupo de pesquisa. Muitos alunos não sabem, mas para que isso dê certo, a gente precisa de uma equipe, né? Precisa de um time forte, que às vezes não aparece na frente das câmeras, mas que é fundamental, é essencial aí, quase que como monitores mesmo, né, para que o grupo se desenvolva. Então, gente, olha só, projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa. Dá uma olhadinha nessa primeira foto, essa que nós estávamos na sala ainda. Tem alguém aqui que estava nessa reunião? É 2017. 2017, uma das primeiras reuniões do grupo. Se tiver, manda um eu aqui. Olha, a Adriele dizendo, minha irmã estava, o Saulo estava, a Amanda, a Isabela. Poxa, que maravilha. Natan, olha que legal. O pessoal lá de 2017, que está se formando agora, né? A Tainá, a Daniela, que legal, gente. É uma alegria muito grande, né? Que os alunos tenham permanecido no grupo. É natural que, às vezes, né, você se distancie um pouquinho, depois volta, faculdade aperta, estágio, concurso, mas a galera sempre aí presente, né, sempre que possível, e é muito legal poder ter vários alunos que estão com a gente desde o início, né, desde 2017. Aqui depois nós temos fotos mais recentes, as reuniões já no núcleo de prática jurídica, e que saudades de uma aglomeração, hein, Brasil? Saudades, né? Logo, logo, se Deus quiser, estaremos nos reunindo com segurança, né? E longe dessa pandemia terrível que perdurou por 2 anos. Bom, queridos, vamos lá então ao nosso projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa. Eu inicio agradecendo ao professor Renato, não tem como, né, a gente não agradecer o Renato, todas as nossas iniciativas, a coordenação é sempre muito presente. Vocês sabem que o Renato é um paizão, né? Atende aí pessoalmente, individualmente cada aluno, e eu fico aqui muito agradecido porque o grupo de pesquisa tem o sucesso que tem pela coordenação do curso de Direito, né? Pelo apoio, pela estrutura que a coordenação nos disponibiliza. Bom, fora isso, nós teremos então um projeto inovador de educação jurídica. E é inovador mesmo, né, gente? Porque nós teremos a possibilidade de trabalhar temas que são de interesse coletivo, na verdade é quase que interesse público mesmo, né? Decisões judiciais que afetam a vida e o destino das pessoas, da sociedade brasileira, e nós vamos trabalhar com várias plataformas, né? Não apenas o livro, mas também o podcast. Então, você vai ter um resumo, né, um texto mais objetivo tratando do caso e depois um podcast, uma conversa, um modelo de diálogo, né, discutindo aí as principais questões de cada decisão. Então, me parece, eu não tenho visto, pelo menos
não tem o conhecimento de nada parecido, nós vamos ter um livro que vai ter apoio de um podcast. Então serão 30 capítulos de livro e 30 programas de podcast que serão completamente feitos pelos alunos, né? Os professores na coordenação, no suporte, mas os alunos aí estarão na linha de frente, não só pesquisando, escrevendo, mas também aprendendo outras habilidades, outras competências, né? Como a gravação de um podcast, fazer o roteiro, fazer ali o programa acontecer. Eu fico muito tranquilo porque eu conheço quase que a totalidade dos alunos aqui que vão participar de forma bastante próxima, né? A maioria a gente tem um contato bastante próximo e eu fico muito tranquilo pela qualidade da equipe que nós temos nas mãos, né? São 42 alunos extremamente comprometidos. O simples fato de você estar aqui no momento que muita gente está fazendo qualquer outra coisa, né? Já mostra um perfil diferente aí para os estudos, para a pesquisa. Tenho certeza que vai ser um projeto sensacional. Bom, como que vai funcionar então a dinâmica do nosso projeto? O nosso projeto ele passa por 3 etapas. Nós teremos um curso de extensão preparatório. Então, a ideia, como nós temos alunos desde o primeiro ano até o último ano, alunos que já estão formados, inclusive, né? Temos professores com a gente, professor Paulo Rigamonte, professora Lara Alencar, estão prestigiando também esse projeto, né? O próprio professor Renato também na coordenação, para que nós tenhamos quase que um nivelamento, né? A gente possa qualificar os nossos alunos para a escrita desses capítulos de livro e depois a gravação do podcast. Nós teremos um curso de extensão com 18 horas e esse curso ele começa amanhã. Vou falar mais sobre isso já já, né? Mas é fundamental, queridos, que vocês assistam ao curso de extensão. Os alunos que porventura tenham algum problema e não consigam, casos excepcionais, nós vamos disponibilizar a gravação para que não haja prejuízo, para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo. Mas o fundamental é que você esteja aqui comigo, né? Que você esteja tirando as dúvidas, ajudando, às vezes, a pensar melhor a matéria, porque é um curso com temas muito variados. E aí, às vezes, um aluno tem alguma pesquisa mais aprofundada num determinado tema e a gente vai construindo junto o conhecimento. Mas, para ser muito sincero, queridos, nós estamos preparando um curso que realmente é quase que uma pequena especialização nessa matéria, não só pelas aulas que serão ministradas, mas também pelo material de apoio que será fornecido. Nós temos aqui uma seleção de mais de 100 artigos científicos da USP, UNB, Federal do Paraná, da FGV, de faculdades de referência sobre os temas que serão estudados. Então vai ser uma grande oportunidade para vocês receberem esse material. Claro, né, professor, vou ter que ler os 100 artigos? Não, filho, calma, né? Vou direcionar quais são os mais importantes. Mas vocês vão ter acesso, né? Foi feito com muito carinho esse curso, foi pensado aí da forma mais efetiva e completa possível para que vocês conheçam mais a fundo todos os 10 temas que nós vamos trabalhar no curso. Depois do curso de extensão, o curso ele tem 2 semanas, são 18 horas, vou passar o calendário já já, nós faremos então o fichamento das decisões judiciais e a redação, a escrita dos capítulos de livro. Para muita gente é novidade, nunca escreveu nada e essa é a oportunidade para começar na pesquisa científica, na redação científica. Para outros já é uma atividade mais corriqueira, né? Temos alunos aqui que já publicaram capítulos de livro, já publicaram artigos científicos, mas sem nenhuma dúvida, gente, é uma grande oportunidade de aprendizado. Desde o mais novo até o mais experiente, né? Nós vamos trocar informações, trocar conhecimento e construir um projeto que vai ser muito bonito, né? É uma ideia de que nós estaremos publicando, divulgando as decisões do Supremo. Então, até para as pessoas que não são do direito, esse é um projeto muito interessante, para conhecer como o tribunal tem decidido, para conhecer aí quais são os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal. O que mais que nós temos, gente? Depois do livro, nós teremos a gravação do podcast sobre as decisões estudadas no livro. Isso significa que o nosso projeto vai se desenvolver praticamente em todo o primeiro semestre do ano que vem. Então, nós começamos agora,
Vamos focar bastante na escrita do livro nas férias de janeiro, mas nós vamos aí terminar isso, né, lá para fevereiro, março, o capítulo do livro, para começar a gravar aí os podcasts para que a gente possa concluir o projeto, até porque o livro precisa ir para a editora com antecedência para que a gente consiga publicar o livro em agosto de 2022. Então nós vamos concentrar esforços nas férias de janeiro para escrever o capítulo do livro e aí depois, nos próximos meses, fazer a gravação dos 30 programas de podcast referentes aos capítulos, né, às decisões estudadas. Então, a dinâmica do projeto. Agora, em dezembro, nós teremos o curso de extensão, começa amanhã e vai até quinta-feira da semana que vem. Nós não teremos aula na sexta-feira, para não... Aí também é pedir demais, né, professor? Estudar nas férias e tirar a sexta, aí é demais. Então, fiquem tranquilos, sexta-feira não vai ter aula, mas nós teremos aí, então, 18 horas, inclusive, queridos, esse curso vocês terão um certificado, né, que pode ser aproveitado como horas atividade complementar. Até por isso, né, as inscrições precisavam ser individuais, porque o curso será certificado pela coordenação, vai ficar no seu currículo e você pode aproveitar como horas atividade complementar. Na sequência, nós vamos para o fichamento e redação dos capítulos do livro, né? Fiquem tranquilos, nós teremos aulas preparatórias sobre redação científica, sobre como se escreve um capítulo, né, um artigo científico, tudo orientando os alunos. Depois que estiver pronto, nós faremos, então, o podcast, a gravação aí do podcast. Para cada capítulo do livro, teremos um podcast. Então, nós tivemos um capítulo falando sobre fetoanencéfalo, por exemplo. Vai ter um capítulo de livro, 15 páginas no máximo, é um formato de casebook, né, norte-americano, vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, e depois nós faremos, então, um programa falando sobre o que foi o julgamento, qual foi a decisão do Supremo, qual a legislação aplicável sobre aquele caso, quais as partes mais importantes, teve divergência, não teve, essa decisão se mantém até hoje, teve algum enfrentamento do Congresso, então tudo isso num formato dialogado, né, de podcast, que será gravado aí no primeiro semestre do ano que vem. Muito bom. Feita essa breve exposição, vamos então ao curso de extensão. Gente, o nosso curso de extensão, ele tem o tema, que é o tema do nosso livro, né? O Supremo Tribunal Federal e a proteção aos vulneráveis. O curso será online, com aulas ao vivo, das 19 horas às 22, então das 7 às 10, com intervalo, né, no meio, certificado com 18 horas de atividade complementar que você pode utilizar. Vou te falar um pouquinho mais sobre o conteúdo programático agora, e nós teremos um material de apoio, além de uma pequena apostila, né, definindo aí o roteiro dos estudos, indicação de livro, indicação de filme, seriado, podcast, para você entrar mesmo nesse universo que nós estamos pesquisando. Nós separamos aí mais de 100 artigos científicos de todos os 10 temas que serão explorados no nosso projeto. A nossa ideia, queridos, de verdade mesmo, é que você tenha uma experiência de aprendizado diferenciada. Então, nos cursos nós teremos uma análise mais direta, mais pontual, e depois você pode aí se especializar nos artigos de grandes universidades. Gabriel Terence tomando um tereré nesse momento, lembrei de Santa Fé do Sul quando eu jogava truco tomando tereré, mas depois dessa memória afetiva muito agradável, voltamos aqui para o planejamento. Bom, gente, olha só então. Agenda do nosso curso de extensão. Nós começamos o curso amanhã, quarta-feira, das 19 às 22 horas, a nossa primeira aula. Depois teremos aula na quinta-feira, das 19 às 22 também. Sexta não tem aula. Segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem, nós encerramos o curso. Então, serão 6 encontros, totalizando 18 horas. É muito importante que vocês assistam ao curso. Seja ao vivo, seja a gravação posteriormente, é fundamental que vocês acompanhem aí, né, o curso de extensão, porque isso vai te ajudar a te dar mais subsídios, mais material para as pesquisas, né, para que você possa escrever um capítulo de livro de qualidade. Então, fica aí o nosso cronograma. Vou te passar todo esse material depois no grupo do WhatsApp, fiquem tranquilos. E aí nós vamos avançando, então. Olha que interessante, gente.
conteúdo programático do curso de extensão. Na primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre constitucionalismo, direitos fundamentais e jurisdição constitucional. Ou seja, toda essa trajetória histórica de afirmação dos direitos humanos, direitos fundamentais. Vamos entender melhor algumas questões, né, sobre o que são direitos fundamentais, colisão de direitos fundamentais, como eles são tratados pelo Poder Judiciário brasileiro. Nós teremos um aprofundamento sobre essa matéria até chegar na jurisdição constitucional, ou seja, a função dos tribunais constitucionais, a Suprema Corte Brasileira, que é a Corte Constitucional no nosso país, como os vulneráveis têm construído a sua proteção através do Poder Judiciário. Eu tenho um artigo com a Maria Luísa, nós estamos terminando esse artigo, muito interessante, falando sobre direito sem lei. Olha que interessante esse tema. Direito sem lei. Como as pessoas LGBTQIA+, têm proteção jurídica através do Supremo, porque não tem legislação que proteja os homossexuais, os transexuais. Então, a importância da jurisdição constitucional na proteção de minorias, na proteção de vulneráveis. Bom, depois de estudarmos, então, essa teoria geral, vamos falar um pouquinho da proteção internacional dos direitos humanos fundamentais também, porque o Supremo, às vezes, decide, por influência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por influência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muitas vezes o Supremo analisa como precedente persuasivo, ou seja, para construir a sua decisão, casos da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, da Corte Europeia, do Tribunal Alemão. Então, nós vamos entender como o tribunal funciona, né? Algumas questões muito interessantes, como a importância do amicus curiae. Muita gente não sabe disso, mas tem clínicas de universidades brasileiras que fazem sustentação oral no Supremo. Então, a gente tem clínicas muito fortes, FGV, das universidades federais, principalmente o Rio de Janeiro, tem uma clínica de direitos humanos muito forte, que acaba colaborando com o tribunal, né? Então vamos entender melhor como funciona isso. Não sei se vocês sabem, mas grandes conquistas que o Supremo Tribunal Federal garantiu à população brasileira, ao povo brasileiro, foi através de ações judiciais promovidas por partidos políticos. Então, muita gente que acaba criticando o partido, acha que o partido não tem função nenhuma, só atrapalha a democracia brasileira. Não, filho. Muitas decisões do Supremo foram ações que iniciaram por partidos políticos. Então, vamos entender melhor como funciona a jurisdição constitucional no Brasil. Vamos falar depois de mecanismos e instituições de proteção aos direitos fundamentais, a importância da Defensoria Pública, a importância do Ministério Público, a importância até de algumas organizações sociais, né? Nós temos aí o tema dos litígios estratégicos, processos estruturais. Já ouviram falar sobre isso, gente? Temos o processo coletivo através de associações, sindicatos. Vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de proteção e depois nós entramos no grande tema. Aí nós vamos detalhar os 10 grupos vulneráveis do nosso projeto. Começamos com negros, políticas afirmativas e racismo estrutural. Vamos falar depois sobre o direito das mulheres, igualdade de gênero, direitos reprodutivos, violência doméstica. Vamos falar sobre o tema polêmico do aborto, né? O grande tema aí do grupo de pesquisa, mais de 100 alunos na última reunião que nós falamos sobre aborto. Nós temos 2 decisões do Supremo muito interessantes sobre essa temática. Depois vamos falar sobre deficientes, direito à igualdade material, à isonomia. Inclusive, gente, fazendo pesquisas nas grandes revistas científicas que nós temos, eu percebi como é difícil encontrar produção acadêmica, produção científica sobre deficientes. É uma área que, pelo menos na minha pesquisa, nas revistas, eu senti muita dificuldade, né? Então, isso demonstra que, além de serem um grupo vulnerável, serem uma minoria, por vezes esquecida, né, gente? Nós temos aí uma necessidade de produzir mais sobre os direitos das pessoas com deficiência, sobre trazer essa pauta, né? Então, eu achei fantástico. Nós estamos mudando o prédio do escritório recentemente
E aí, quando eu olhei os banheiros, né, masculino e feminino do nosso novo escritório, eu perguntei, né, pro engenheiro, falei, nossa, mas são grandes esses banheiros, né? E ele falou assim, são, doutor, porque tem que entrar cadeira de roda aqui, né? Então não é apenas para pessoas que não são deficientes. A gente tem que pensar, o escritório todo tem que ter rampa de acesso, os banheiros têm que ter as barras e um espaço para que eles possam rodar a cadeira quando necessário. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, gente, que coisa linda isso, né? Então hoje, quando nós vamos produzir uma obra arquitetônica, aí vai projetar um escritório, você tem que pensar nos deficientes. Qual que é a rampa de acesso? Como que vai ser esse banheiro? Na sala de reuniões, eles conseguem entrar. Então, é fantástico como nós temos avançado na proteção de todas as pessoas. Depois nós vamos estudar 2 grupos também vulneráveis, crianças e idosos, né? Outro tema muito interessante. Depois nós entramos nas pessoas LGBTQIA+. Eu sei que a nomenclatura, para alguns, tem uma definição até maior, mas eu peguei uma nomenclatura aqui que tem sido bastante aceita na comunidade acadêmica, né? Eu sei que às vezes tem algumas letras a mais aí, eu considero importante que a gente valorize, proteja e respeite todas as pessoas, mas eu estou usando uma nomenclatura mais clássica para definir aí, né, as pessoas LGBTQIA+. Vamos falar depois sobre indígenas, um tema muito interessante, pouco estudado. Indígena, quando você está no primeiro ano, o professor está te explicando direito civil e ele fala isso, né? Os povos indígenas têm uma legislação especial. E geralmente acaba aí. A gente não estuda qual é essa legislação especial, qual é a cosmovisão, qual é o direito ao reconhecimento pela terra. Muita gente nem sabe que o indígena tem proteção jurídica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. São temas muito interessantes. Depois um tema que é muito pouco explorado, porque as pessoas ainda têm, né, uma visão muito ruim sobre os presidiários, sobre os detentos, mas nós temos que lembrar que também é um grupo vulnerável, também é uma população aí que merece proteção do Estado. Então, eu sempre falo nas aulas que justiça não é vingança, né? Justiça não é vingança. Eu sei que existem crimes que são absurdos, que são bárbaros, mas o Estado democrático de direito coloca que sempre que uma pessoa está sob a custódia do Estado, ela tem direitos a serem protegidos, né? Então, nós não vamos ficar apenas num discurso raso, aquele discurso de boteco, né? Ah, você fala isso porque não foi sua filha. Então, mas às vezes pode ser a sua filha que cometeu um crime, cara. Pode ser também, entendeu? Então, a gente não pode generalizar, confundir o ato, que às vezes realmente é repugnante, é um ato reprovável, é um ato aí terrível, com a proteção que as pessoas merecem receber quando estão sob a custódia do Estado. Vamos falar de um tema muito atual, extremamente interessante também, que é o tema dos refugiados. Refugiados e estrangeiros. Nós estamos tendo aí, né, uma polarização política muito acentuada no mundo, pessoas que acabam sendo expulsas dos países, perseguidas por questões religiosas, por questões culturais. Vamos falar um pouquinho sobre o tema dos refugiados, que inclusive no Brasil, você pode perceber, né, se você mora em Araçatuba, assim como eu, quando você para o seu carro num semáforo, o que nós estamos tendo de pessoas de outros países é algo impressionante, né? Venezuela, Bolívia, famílias que estão chegando até as nossas cidades aqui no interior do estado de São Paulo, procurando melhores condições de vida. A pandemia agravou muito essa situação, né? Então nós temos aí guerras civis que são travadas em alguns países, perseguições religiosas. Vou falar um pouquinho também sobre os refugiados. E por fim, o último tema, como é a principal defensora dos vulneráveis, né, a principal defensora dos grupos e minorias, né, das minorias, nós vamos estudar algumas decisões do Supremo sobre a Defensoria Pública. A Defensoria que está sofrendo uma pressão muito grande, né, nessa ação que discute o poder de requisição das defensorias. Muita gente tem tentado enfraquecer a Defensoria Pública. E isso não atende ao interesse das pessoas mais vulneráveis. Porque, queridos, quando nós falamos aqui, acho que faltou um tema, gente. Deixa eu só ver se eu pulei alguém aqui. Faltou um tema. População em situação de rua.
Não sei por que passou batido aqui. Deixa eu só verificar aqui. Realmente faltou um tema. Pessoas em situação de rua e favelas. Deixa eu só verificar se eu não coloquei aqui. Deixa eu ver. Já vou acrescentar para ficar certinho. Mas era isso que eu ia falar agora. Deixa eu acrescentar esse tópico. Pessoas em situação de rua e favelas. Você acha mesmo que tem alguém se preocupando com essas pessoas? Geralmente são as igrejas, né, que acabam se preocupando um pouco mais aí com os mendigos, as pessoas. Não é nem juridicamente adequado falar mais em mendigo, né? A gente trabalha com a ideia de pessoas em situação de rua mesmo. Olha só. Agora sim, todos os temas. Muito bem. Vamos estudar, então, um pouquinho sobre essas matérias. E aí, então, vamos avançando. Queridos, olha só. Material de apoio. O que nós vamos ter para estudar, para pesquisar ao longo desse projeto? 30 acórdãos do STF. É claro que assim, gente, eu vou disponibilizar todo o material para todos os alunos. Mas vocês vão focar na sua área de pesquisa, né? Então, olha, professor, eu caí com o direito das mulheres. Então, você vai estudar o seu acórdão sobre o direito das mulheres e os textos que nós vamos passar. Agora, guardem esse material, porque é um material precioso, né? São artigos científicos aí dos mais variados temas que podem ser úteis ao longo da sua vida acadêmica, ao longo da sua vida profissional. E também, né, nós temos a possibilidade, para quem nunca escreveu um artigo científico, você vai ter um material muito rico sobre diversos artigos que foram escritos e publicados em revistas de grandes universidades no Brasil. Bom, eu vou disponibilizar todo esse material para todos os alunos e depois que você souber qual é o seu tema, né, pelo sorteio, aí você foca os seus esforços naquele tema que você vai pesquisar, que você vai escrever. Bom, queridos, lançamento do nosso livro, O Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis. Se tudo correr bem, nós teremos a publicação do livro, lançamento, em versão física, livro físico, e também digital, livro virtual, em agosto de 2022. Eu ainda não consigo passar para vocês, até o Gabriel Peralta me perguntou, mas nós vamos brigar para conseguir o máximo possível de exemplares por alunos, né? Mas pelo menos aí 2 exemplares no mínimo, com certeza vocês vão receber, tá bom? Vou tentar aumentar esse número o máximo possível. Mas como nós somos em 42, se você colocar 2 por 42, já são 84 livros, né? Então acaba sendo aí um pouquinho mais complicado. Mas até para justificar o investimento individual, você vai receber pelo menos 2 exemplares aí, né? E aí depois, isso, vai abrir para comprar mais caso alguém queira. Com certeza, Fábio. Aí vai ter a comercialização do livro. Geralmente, nos projetos que nós participamos, quem é autor tem um preço diferenciado, né? Então acaba tendo, você vai receber alguns exemplares e se quiser comprar, você vai pagar um pouco mais barato por ser autor. Mas como a gente precisava definir editora ainda, né? Nós vamos verificar certinho e aí ao longo do projeto nós divulgamos para vocês. Mas eu acho muito legal o livro físico, até para ficar como uma recordação mesmo, né? Você guardar um livro aí e lembrar dessa experiência. O Saulo está dizendo que a Amazon vai travar quando lançarmos o livro. Isso que é confiança, hein, Saulo? Exatamente, né? O Bezos, ele vai... O que está acontecendo no Brasil, né? O que está acontecendo? Enfim, teremos a publicação aí no ano que vem. Por isso eu preciso de um compromisso de todos vocês para que a gente consiga cumprir esse prazo. E aí o projeto do livro, só reforçando, né? O livro ele vai consistir em 30 capítulos sobre 30 decisões do Supremo Tribunal Federal. Sobre vulneráveis, a Amanda está dizendo que quer participação nos lucros do livro. Direitos autorais, professor, direitos autorais. Muito bom. O pessoal está achando que é J.K. Rowling, né? Que vai ficar milionário igual a autora do Harry Potter. Bom, o negócio é o seguinte. O que nós teremos então, gente? Os capítulos do livro serão em até 15 páginas. Ou seja, nós vamos ter um capítulo padronizado, né? Quando eu te falei do casebook americano, a ideia é que esse livro seja voltado tanto para a graduação quanto para outras frentes de atuação, né? Então,
que ele seja interessante para quem estuda para concurso, para quem não é do direito, mas quer conhecer um pouquinho também sobre as decisões do Supremo. Então, ele vai ser um casebook, né, um formato de casebook para divulgação de 30 decisões do Supremo Tribunal Federal. Os capítulos podem ser escritos individualmente ou em até 2 autores por capítulo, lembrando que quem escreve também já define se vai ser individual ou se vai ser em dupla a gravação do podcast. Tudo bem? Vocês já se inscreveram, a gente já tem definido quem vai ser individual, quem vai ser em dupla, e aí então nós só vamos agora fazer o sorteio dos temas, a distribuição dos temas. Bom, gente, olha só. A estrutura básica, vou falar mais sobre isso nas reuniões de redação científica, né, de produção mesmo do capítulo do livro. Mas só para você entender como vai funcionar, nós teremos uma estrutura mínima, né? Então você vai identificar qual é a ação, o número, né, da ADI, a DPF, recurso especial, aliás, recurso extraordinário, né, especial no STJ. Recurso extraordinário, se é uma ação originária, se é um habeas corpus, se é um habeas corpus coletivo, você vai identificar o número do precedente, quem ajuizou aquela ação, qual foi a data do julgamento e da publicação da decisão e qual foi a decisão. Então, o resultado já vai ficar claro ali nesse primeiro fichamento. Depois da estrutura do capítulo, você vai descrever rapidamente do que se trata aquele caso. Então, vai contar um pouquinho da história do caso. Olha, esse caso se trata sobre isso, foi ajuizado por tal pessoa porque havia esse problema, o Ministério Público teve uma intervenção, o Tribunal de Justiça. Você vai contar um pouco da história. Depois nós vamos verificar qual a legislação debatida, então quais foram as leis que foram discutidas naquele julgamento, leis, Constituição, tratados internacionais. Vamos posicionar de forma bem objetiva qual foi o direito discutido naquele caso. Depois nós vamos identificar se existem precedentes relacionados àquele caso, precedentes do Supremo Tribunal Federal, da Corte Interamericana, da Corte Europeia, Suprema Corte dos Estados Unidos, Tribunal Constitucional Alemão. Perceba que vai ser um projeto de pesquisa mesmo, né? Vamos pesquisar o máximo possível para fornecer esses elementos. Depois nós vamos destacar fragmentos importantes do julgamento. Então, quando você estiver lendo ali, olha, professor, teve uma parte aqui do ministro Marco Aurélio fantástica. Teve aqui um parágrafo do ministro Barroso sensacional. Nós vamos destacar os principais argumentos, né, que foram colocados de forma resumida. E, por fim, o que foi decidido, né? Então, ali fica a decisão, ali em cima, se for por maioria, se foi unânime ou não, e qual foi o julgamento. Individualizado por ministro. A ideia é que a gente tenha um trabalho aí, olha, foi 6-5, quem desempatou foi o ministro Celso de Mello. Por exemplo, a gente faça um raio-x daquela decisão. Depois de fazer essa estrutura básica, aí sim entra o trabalho de vocês, como autores do capítulo, fazendo um comentário sobre aquela decisão. Então, a gente deve fazer aí, né, um trabalho com 15 páginas. A ideia é que o fichamento tenha de 6 a 7 páginas e você possa escrever de 7 a 8 páginas de comentário sobre aquela decisão. Então, assim fica estruturado, fica organizado, vai ser um padrão que todos devem seguir. E o mais interessante é que qualquer pessoa que queira conhecer o tema tem um fichamento ali sobre o que foi decidido e tem o comentário do autor para analisar aquele trabalho. Tudo bem, gente? Até aqui, todo mundo junto? Mandem um ok rapidinho. Maravilha. Vamos explicar com mais calma, mas só para deixar vocês bem tranquilos, que mesmo os alunos que nunca escreveram, tem toda uma estrutura para ser seguida. Eu vou fazer um trabalho como modelo para que vocês entendam qual é a ideia do livro, mas a ideia é que nós tenhamos um caso aí com 30 decisões fichadas com comentários. Para que isso seja aproveitado para graduação, para que isso seja aproveitado para concurso e também para o público em geral, que tem interesse, né, em conhecer a jurisprudência do Supremo. O que mais? Depois do livro, nós vamos concentrar os nossos esforços no lançamento do nosso podcast jurídico. Ainda tem uma certa discussão sobre o melhor nome, depois eu vou aceitar sugestões, né? Aqui era só um primeiro exemplo, mas a nossa ideia é que o podcast seja disponibilizado nas principais plataformas, a exemplo do Spotify, né? Vai ser aí um podcast com 30 episódios, uma conversa mais objetiva, algo em torno de SupremoCast, eu acho que já tem, viu, Igor?
Tem que tomar cuidado para não dar plágio aí. Mas tem muito podcast jurídico já, né? Mas a nossa ideia é um podcast diferente mesmo, né? Com comentários de decisões que leve para qualquer pessoa. A minha ideia, gente, é divulgação científica de forma acessível, né? Eu quero, assim, que a gente possa gravar um podcast jurídico, mas que seja didático, que qualquer pessoa possa ouvir aquele programa e entender qual foi a decisão, né? A nossa ideia aqui é contribuir não só com a comunidade jurídica, mas com as pessoas em geral. A ideia é criar um podcast que nós vamos montar o roteiro juntos, né? Fiquem tranquilos que vai ter todo um apoio aí para que vocês façam um trabalho de excelente qualidade. Bom, o projeto do podcast, vocês já entenderam, para cada capítulo do livro será gravado um programa de podcast sobre o tema. Os alunos vão preparar o roteiro com a coordenação dos professores e a gravação do programa será de até 50 minutos. Que eu já penso, sinceramente, que prender a atenção de alguém por 50 minutos hoje já é um grande desafio. Já é um grande desafio. Mas nós temos podcasts jurídicos, como Saindo da Caverna, ou fica 2 horas de podcast, né? Eu, particularmente, penso que é um pouco extenso, né? Eu acredito que 50 minutos dá para fazer um bate-papo bastante interessante aí, né? É um tempo razoável para que a gente possa fazer um podcast dialogado. Bom, gente, agora, finalmente, os temas que serão estudados. Agora sim, Brasil. Recebi várias mensagens de inbox de alguns alunos querendo informações privilegiadas. O quê, Brasil? Ah, professor, eu só queria saber se tem algum caso sobre tal tema, né? É que eu estudo muito sobre esse tema, sabe, professor? Eu gosto muito desse tema. Então, diante dessas colocações, né, nós criamos, inclusive, foi colocado lá no grupo de pesquisa, um Google Forms para vocês preencherem sobre as preferências de vocês sobre cada tema. E vou até colocar aqui para vocês, rapidamente, só para vocês verem que interessante, né? Deixa eu ver onde está aqui. É esse aqui. Todo mundo consegue ver bem? Abriu para vocês aí? Olha só que interessante, gente. Nós já tivemos 28 alunos respondendo. Preciso que todos vocês respondam. E aí, o tema mais disputado, olha que interessante, crianças, 17,9%, LGBTQIA+, 17,9% também. 5 alunos querendo LGBTQIA+, 5 alunos querendo crianças. Depois nós temos com 14% população carcerária, com 10% mulheres, 7% negros, 7% defensoria pública. Que bacana, né? Depois os temas aí com menor incidência. Então eu preciso que vocês respondam a esse questionário para que eu possa fazer o sorteio e tentar atender as pessoas aí da melhor forma possível, tá? Às vezes eu não vou conseguir atender todo mundo, mas tem uma possibilidade. Deixa eu voltar aqui para a tela. Depois que os temas estiverem definidos, vocês podem, entre vocês, trocar de tema. Tudo bem? Então vamos imaginar, professor, eu queria muito criança, mas acabei caindo com um idoso. Aí eu conversei com um colega, a gente trocou o tema. É possível? É possível. Por que eu não abri para os alunos escolherem, gente? Porque 42 pessoas é muita gente. Se eu tivesse ali 5 pessoas querendo o mesmo tema, eu não tenho como decidir. Faz sentido? Então a gente está tentando sortear de acordo com as áreas de interesse, mas infelizmente eu não vou conseguir atender todo mundo. Vou precisar que vocês tenham um espírito de solidariedade acadêmica e às vezes se cair um caso que você não gostou muito, não tem muito o que fazer, né? Todos aqui são importantes, são vulneráveis. Aliás, se você não gostou, alguma coisa está errada. Que preconceito é esse, filho? Não, 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 não. Encare como um desafio, né? Um desafio para conhecer mais sobre um determinado tema. E aí, então, vamos agora, finalmente. O pessoal estava muito ansioso para os temas. Preparados, Brasil? Para!
Vamos deixar para amanhã. Um João Kleber jurídico, né? Ô, louco, professor, não faça isso. No próximo episódio. Não, filho. A galera indo à loucura aqui. Professor, eu tenho ansiedade, né? A Júlia dizendo que vai ter um ataque. Daniela, não mata, não. O Saulo propôs do João Kleber Cast. Muito bom. Vamos lá então, gente. Finalmente, hein? Olha só. O pessoal tá mais ansioso que sorteio de Copa do Mundo, sorteio de Libertadores, né? O pessoal falando que eu vou ter que pagar a terapia depois. Vou fazer um intervalo rapidinho, né? Falar um pouquinho de coisa boa, falar de TechPix. Não, filho. Vamos ao que interessa aqui. Vamos ao que interessa. Daniel, nossa, o pessoal já tá falando aqui, professor. Realmente eu tenho problemas. Não vou detalhar aqui por uma questão de sigilo, né? Mas vamos em frente. Vamos então ao sorteio. Olha só. O Saulo fez uma boa piada, né? Muito bem, Saulo. Mas, para não criar polêmica, porque estamos gravando, não quero depois levar um processo, né, da associação das pessoas calvas e tal, não vou fazer essa piada. Vamos, então, ao que interessa aqui, Brasil. Olha lá. Temas e decisões. Sobre negros, as decisões são cotas para negros nas universidades, a DPF 186. STF equipara injúria racial ao racismo, habeas corpus 157.248. Divisão proporcional de recursos para candidatos negros. Olha só, interessante, hein? Tem gente que estuda muito eleitoral por aqui, hein? Muito interessante. Sem nenhum direcionamento, claro. Depois, senhor, utilização de animais em rituais religiosos de matrizes africanas, envolvendo direitos animais e também, né, as religiões de matrizes africanas. Sobre os negros, são essas 4 decisões. Mulheres. Lei Maria da Penha, constitucionalidade da Lei Maria da Penha, ação declaratória de constitucionalidade, ADC número 19. Legítima defesa da honra. Olha para quem gosta de tribunal do júri aí, pessoal de penal e processo penal, a DPF 779. Feto anencéfalo, pessoal que é pró-aborto, né, que é mais feminista. Temos uma primeira decisão envolvendo esse tema, a DPF 54, e um tema típico do pessoal feminista que é favorável à liberação mesmo, à descriminalização do aborto, o habeas corpus 124.306, o aborto até o 3º mês de gestação, um dos temas mais polêmicos do Supremo até os nossos dias. Sobre o direito das mulheres, são esses 4 temas. Depois, deficientes. Reserva de vagas para deficientes em concursos públicos. Tema muito interessante. O pessoal fala só em cotas para negros, mas nós temos cotas para deficientes também, né? Existem cotas profissionais, inclusive. Sabiam que tem empresa que acaba sendo autuada, multada, por não ter um percentual mínimo de deficientes no seu quadro de empregados? É bem interessante o tema, né? Então, reserva de vagas para deficientes em concursos públicos. Tem umas decisões interessantes sobre esse caso. Teste físico de concurso deve ser adaptado para pessoas com deficiência. ADI 6476, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoa deficiente, ela vai passar por um TAF? Já viram isso, gente? Pessoal que vai estudar para delegado, carreiras policiais. O TAF é o teste de aptidão física. Inclusive, não sei se vocês sabem, no Brasil, muitos candidatos morrem na realização do TAF. Esse é um problema seríssimo que a gente está tendo nos concursos, principalmente de carreiras policiais, porque aquela história do candidato ir até a exaustão, ir até onde consegue, a gente teve casos terríveis aí, né, de candidatos. Você já imaginou? Você está prestando o concurso do teu sonho e acaba morrendo em virtude de uma prova de extrema complexidade, né? Quando um deficiente presta concurso, ele não tem como fazer o TAF da mesma forma que os demais. Tem que adaptar para aquele concurso. Como é que funciona isso? Uma outra questão muito interessante sobre o direito dos deficientes. Crianças, que é um tema bastante discutido, né? Nós temos 2 casos. O tema do homeschooling, que é muito polêmico. Já vou desagradar aqui alguns amigos. Eu sou favorável à decisão do Supremo, entendo que o lugar da criança aprender é na escola,
particularmente penso que o homeschooling no Brasil é algo muito distante da nossa realidade. Homeschooling, para quem não acompanhou a decisão, é a possibilidade dos pais ensinarem os filhos dentro da própria casa, sem precisar da escola. Eu vou te falar por que eu penso que a decisão do Supremo é acertada. O Supremo disse que não pode ter homeschooling no Brasil. Porque a escola, gente, não é um lugar só para passar conhecimento, só para transmitir conteúdo. A escola é fundamental para socialização, para aprender a viver em grupo, para uma questão de alimentação adequada. Não sei se vocês sabem, nós vamos falar disso amanhã no grupo, no curso, né, ao longo do curso. Vocês sabiam que foi descoberto um caso de violência doméstica por uma redação de uma criança numa escola? A professora passou um tema de redação, a criança escreveu sobre o que estava acontecendo na casa dela, a professora identificou aquele problema, comunicou à polícia e prendeu o agressor. Olha só que coisa interessante. Às vezes a gente descobre violência doméstica, maus tratos, às vezes abuso sexual, porque a criança está na escola, né? Então, eu particularmente penso que o homeschooling no Brasil ainda não é adequado. Aí você fala, mas eu não tenho direito de educar meu filho? Tem, meu querido, depois do horário da aula, né? Não sei se você sabe, mas a criança fica um período da escola, né? No máximo aí, quando é integral, é diferente, mas você pode contratar professor particular, pode colocar a criança no inglês, pode colocar onde você quiser, mas tem que estar matriculado, seja na rede pública, seja na rede privada, credenciado ao MEC, né? Escolas autorizadas. E também tem uma questão, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês amanhã no curso sobre isso. Tem muita criança que o único momento que ela pode se alimentar é na escola. Tem muita criança que vai para a escola porque passa fome em casa. Então é fundamental que a gente tenha um amparo do Estado, um apoio do Estado, para que essas crianças tenham desenvolvimento, né? Não sei se você sabe, mas a primeira infância até a adolescência é um momento não só de formação de caráter, mas também de formação do seu cérebro, da capacidade cognitiva, né? Então é muito importante uma alimentação adequada. Tem tudo a ver com o nível de inteligência que aquela criança vai desenvolver, os estímulos que ela vai ter. Então, é fundamental que as crianças estejam nas escolas. A Dani está dizendo que já viu casos de abusos também, né? Falando de crianças, enfim. E a Tainá dizendo que conhece algumas histórias sobre isso também. Muito legal. Amanhã, ou no dia que a gente for estudar sobre esses casos, eu vou abrir espaço para os alunos comentarem também. A ideia é que o curso seja dialogado, que vocês tenham uma participação mais ativa, para não ficar só ouvindo o conteúdo, só ouvindo a matéria. Depois, ensino religioso nas escolas públicas, um outro tema polêmico que o Supremo decidiu. Nesse caso, o Supremo entendeu que é possível o ensino religioso e, inclusive, o professor pode definir como ele vai ministrar essas aulas. A liberdade de cátedra, se você tiver um padre querendo ensinar só o catolicismo, o Supremo disse que tudo bem, não tem problema. Então, é uma decisão bastante polêmica, porque eu nunca vi nas escolas públicas sendo ensinadas religiões indígenas, sendo ensinadas religiões de matrizes africanas. Então, por que só as religiões europeias, né? Por que só religiões aí mais tradicionais? É uma questão também bastante complexa, bastante polêmica. O que mais, professor? Idosos. Nos idosos estudaremos gratuidade do transporte coletivo urbano. É uma decisão do Supremo assegurando o Estatuto do Idoso. Muito interessante, né? Entraram, gente, não é por nada não, mas entraram com uma ação questionando o transporte coletivo gratuito para idoso. O que, Brasil? Meu Deus do céu, hein? Meu Deus. Enfim, o Supremo assegurou o direito dos velhinhos, né? Pode viajar em paz, meu filho. Pega o ônibus de graça aí. Você já andou demais, né? Durante a sua vida. Então, vai ter aí o Estatuto do Idoso sendo garantido. O que mais, professor? Essa outra questão, uma decisão muito interessante, porque os idosos acabam sendo um grupo vulnerável como consumidores, né? Você já deve ter visto a sua avó, o seu avô, caído em algum golpe, entrado em um esquema de pirâmide sem saber, ou então pagou resgate do neto. Você já viu esse tipo de coisa, né? Liga lá, pessoal chorando, seu avô entra em desespero. E o pior é que o idoso, tadinho,
o vozinho, ele entrega, né? A hora que fala, ai, a sua neta, aí ele fala, Maria Júlia, é a Maria Júlia. Aí já era, né, filho? Aí o bandido vai inventar Maria Júlia até o final. Então, queridos, a grande questão é que proibição de bancos oferecerem empréstimos a aposentados e pensionistas por telemarketing. Decisão recente do Supremo, muito interessante. Maurício está dizendo que trabalha no Procon, pelo menos 3 vezes por dia, atende idosos nessa situação de empréstimo. Pô, Maurício, que legal, cara. Muito interessante, hein? Você vai ajudar a gente a entender melhor aí essas questões ao longo do curso. Sobre idosos, são essas 2 decisões. Depois vamos para pessoas LGBTQIA+. É o grupo vulnerável que mais tem decisões do Supremo. Olha que interessante, gente. Vamos estudar todas as decisões, né? Vamos produzir capítulos de livro, programas de podcast sobre todas as decisões. União estável homoafetiva, a primeira, ADI 4277 e a DPF 132. A possibilidade de adoção por casais homoafetivos, recurso extraordinário 846-102. Essa é uma questão polêmica também, mas assim, gente, eu não vou querer aqui criar, né, crises políticas ou de orientação filosófica. Uma das grandes mensagens que esse curso tem para passar, para transmitir, e o nosso projeto também, é a tolerância. Tolerância. Então, eu vou pedir muito respeito por parte dos alunos, mesmo que você não concorde, mesmo que a tua religião pense diferente, nós temos que respeitar, inclusive, as decisões do Supremo, né? Então, se você concorda, se você não concorda, para ser bem sincero, juridicamente é irrelevante. Agora, eu acho muito estranho quando uma civilização prefere que uma criança permaneça órfã do que ela tenha um cuidado de uma família. Inclusive, tem um seriado espetacular chamado Modern Family. Modern Family. Já assistiram? Eu acho um seriado fantástico para vocês entenderem como um casal homoafetivo pode cuidar de uma criança de forma extremamente perfeita mesmo, né? Então, vale a pena quebrar os paradigmas. A Micaele dizendo que merecia mais temporadas. A Júlia está falando o Mitchell, né? Mitchell e o Ken, exatamente. É fantástico o seriado. Vale muito a pena vocês conhecerem. Mas assim, gente, eu sei que aqui nós vamos ter alunos que pensam de forma diferente. Então, alguns são a favor, outros são contra. Eu vou abrir espaço para que vocês falem sobre os temas. Mas eu vou pedir extremo respeito. Extremo respeito. Eu acho muito engraçado, né? As pessoas brigando por religião, brigando por política, sendo que, na verdade, nós deveríamos estar buscando consensos, estar buscando aí uma harmonia, né? Dentro das diferenças. Eu acho muito estranho um cristianismo que prega a guerra. Pelo menos o Cristo que eu acredito é um Deus de paz, é um Deus de solidariedade, de cuidado, de amor, de afeto. Eu não consigo entender, né, como às vezes a religião vira bandeira de guerra. Então a gente está tendo aí um tempo muito difícil, para ser sincero. E sobre opiniões diferentes, eu já vou deixar uma lição de casa aqui para vocês. O podcast, anote aí, Mano a Mano. Podcast Mano a Mano, do grande Mano Brown. Episódio com o Fernando Holliday. Você vai ver como 2 pessoas que pensam completamente diferente, um é a favor das cotas para negros, outro é contra cotas para negros, eles conseguem chegar num diálogo muito interessante. Fica a indicação do podcast Mano a Mano, é um dos podcasts que eu mais gosto, para ser sincero, vale muito a pena. A Tainá está indicando também uma série que trata sobre adoção por casal homoafetivo, que é maravilhosa. Fala o nome da série aí, Tainá. Vamos trocando figurinhas. Tainá disse assim, professor, tem uma série maravilhosa sobre adoção homoafetiva. Qual é essa série? Não lembro, professor, mas é muito boa. Depois que eu lembrar, eu te falo. O Igor tá falando The Office. Sério, Igor? The Office? Eu até assisto The Office, mas tô bem no comecinho lá, né? Acho muito engraçado algumas questões do The Office. Muito bem. A Tainá vai lembrar, vai passar para nós aqui qual é essa série. E aí, então, para a gente fechar esta maravilhosa reunião, união estável homoafetiva, adoção, recurso extraordinário 846-102,
a possibilidade de homossexuais doarem sangue, doação de sangue, né? ADI 5543, alteração do registro civil sem mudança de sexo, ADI 4275, criminalização da homofobia e transfobia, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção, né? A ADO 26 e o mandado de injunção 4733. A Júlia está dizendo, Pose é uma série perfeita sobre a pauta LGBTQIAP+. Ah, que legal. A Júlia está indicando aqui uma série. A Tainá lembrou The Fosters. Olha que beleza. Maravilha. Fica a indicação. Mandem no grupo depois, queridos. Mandem lá no grupo do nosso WhatsApp para ficar marcado, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Sobre essa pauta ainda, transexual, travestis e presídios femininos. Um caso muito complexo, muito polêmico, né? Que foi julgado pelo Supremo. Foi julgado favoravelmente, né? Às pessoas transexuais, aos travestis, enfim. O Supremo disse basicamente que a pessoa escolhe, né? Se ela vai para um presídio masculino ou se ela vai para um presídio feminino. Mas é um caso extremamente polêmico que vai valer aí a pena estudarmos mais a fundo também. Fora isso, indígenas. Indígenas é um caso que eu gostaria de trazer para vocês com bastante atenção, gente, porque eu fiz um curso pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Amazonas. É uma parceria acadêmica, né? Um curso muito interessante. E aí, quando nós fomos ter aula sobre indígenas, para minha surpresa, arrumaram 2 indígenas para dar a aula. Então, abriu lá, o indígena começou a falar como que é, né? A parte da vida deles. Eu achei aquilo fantástico, sensacional, porque a gente não conhece a realidade. Uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você ouvir o indígena que vive na comunidade, que tem todas as dificuldades, né? Então, nós vamos estudar o caso Raposa Serra do Sol, reserva da Raposa Serra do Sol, petição 3388 do Supremo, e talvez, depende, né? Tem um asterístico, é a única ação que está com asterístico, porque ainda está em julgamento, o caso do marco temporal. Nós só vamos estudar o marco temporal se ele for decidido a tempo, né? Senão a gente vai precisar trocar a decisão, porque eu não quero escrever livro sobre acórdão em curso, né? Porque senão a gente escreve uma coisa, o Supremo decide outra e mata o nosso capítulo de livro, né? Eu tive um amigo uma vez que escreveu um livro sobre processo cautelar, escreveu um livro, Processo Cautelar no Processo Civil Brasileiro. E aí, o novo CPC acabou com o processo cautelar autônomo. Ok, Brasil, a pesquisa foi por água abaixo. Não é possível. Filho. Ao invés de processos autônomos, o CPC trabalha com medidas cautelares. Você vai aprender isso comigo no 5º ano, né? Lá em processo civil. Então, para não correr esse risco, né? Gostaria muito de escrever sobre o marco temporal, porque é um tema muito interessante, né? O direito à terra dos indígenas. O nosso presidente tem um posicionamento meio diferente, né? Sobre indígenas, não vou entrar muito no mérito aqui, mas a grande questão é que eu gostaria muito que esse caso estivesse no livro. Se ele não for julgado, a gente tem que trocar. O que mais, professor? Um tema muito polêmico também, e pouco estudado, população carcerária e sistema prisional. Estado de coisas inconstitucional, dever de indenizar, recurso extraordinário 580252, e o habeas corpus coletivo, esse já estudamos bastante, né? Conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para gestantes e mulheres com filhos até 12 anos. É o primeiro habeas corpus coletivo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre habeas corpus coletivo no curso também. Depois, gente, vamos falar sobre refugiados e estrangeiros. Ação original, ação civil originária 3121 de Roraima. Você acredita que o Estado entrou com uma ação, o Estado de Roraima, para fechar a fronteira, pedindo para fechar a fronteira, porque não queria receber mais refugiados. Ok, Brasil. Filho, questões complexas, né? Questões difíceis. Vamos estudar aí essa ação originária. Temos também um caso muito legal do Supremo sobre estrangeiros. O Supremo deixou de expulsar estrangeiros com filhos brasileiros, né? O estrangeiro no Brasil, passando por um processo de expulsão, mas ele tinha filho no Brasil, o Supremo não deixou que ele fosse expulso. Um tema aí bastante interessante também,
recurso extraordinário 608898. Por fim, esse é um tema que eu gostaria que vocês estudassem com bastante carinho, porque são pessoas invisíveis na sociedade. São pessoas que praticamente são párias urbanos, né? As pessoas... Isso é uma coisa que me deixa muito chateado. Às vezes eu vejo as pessoas se revoltando pelo direito dos animais. E eu acho legítimo isso, né? É importante que a gente se preocupe com o direito dos animais. Só que, às vezes, a pessoa se preocupa mais com um cachorro do que com um mendigo. Aí eu já penso que os valores estão um pouquinho distorcidos, né? Acho muito importante se preocupar com os animais, mas acho extremamente importante que a gente se preocupe com as pessoas em situação de rua, que a gente se preocupe com as pessoas que estão passando dificuldade, seja, né, embaixo das pontes, sejam nas favelas. Não sei se vocês viram, nós tivemos no estado de São Paulo, embaixo das pontes, o poder público construindo estacas. Vocês viram isso, gente? Pedras para os mendigos, as pessoas em situação de rua não ficarem ali. Vocês viram isso? Dá uma pesquisada depois. Tivemos um padre, que eu sempre esqueço o nome dele, mas sou fã desse padre, sigo ele no Twitter, inclusive, que foi lá, um padre que já é um senhorzinho, né? Pegou uma marreta, é o Júlio Lancelotti. Obrigado, Tainá, obrigado, Cíntia. O padre Júlio Lancelotti foi lá com uma marretinha e começou a quebrar as estacas, né? Então, assim, gente, as pessoas não têm moradia e aí elas não podem nem ter espaço para se proteger da chuva. Então, a gente teve episódios no estado de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana mandando água gelada e mendigo. Você lembra disso? Muito complicado, né? Então, é uma das áreas que eu gostaria que a gente estudasse, porque ao longo da graduação a gente não consegue estudar com muitos detalhes, né? Vamos ter 2 casos sobre pessoas em situação de rua e favelas, recolhimento de crianças em situação de rua, ADI 3446, e proibição de operações policiais em favelas. O único caso que vai estar relacionado à pandemia do Covid-19, né? O Supremo decidiu, é uma decisão muito criticada pela polícia. Não estou dizendo quem está certo, quem está errado. Estou dizendo que eu ouvi depoimentos, entrevistas, né, de policiais do BOP, inclusive, dizendo que essa decisão poderia favorecer a criminalidade. Então, é um tema muito polêmico, muito delicado também para ser estudado. E, por fim, o último tema, Defensoria Pública. Até para quem pensa no concurso para Defensoria, né? Defensoria Pública com legitimidade para propor ação civil pública e ação coletiva, ADI 3943, e a Defensoria Pública como custos vulneráveis, que é uma outra questão muito interessante, caiu em concurso recentemente, né? O habeas corpus coletivo 143641. Tem uma ocupação de sem terra, tem uma ação judicial discutindo ali, tem que ter a Defensoria Pública também. O Ministério Público é fiscal da lei e a Defensoria é fiscal dos vulneráveis. Olha que decisão espetacular do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que o Ministério Público é custos legis, né? Fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, e a Defensoria Pública é custos vulneráveis, fiscal das pessoas de maior vulnerabilidade. Bom, gente, com isso, então, nós encerramos esta maravilhosa reunião de planejamento. Não vou passar lista de presença hoje, porque realmente não é necessário. Penso que todo mundo aí que pôde esteve presente. Quem não esteve, a gente vai disponibilizar a gravação depois, casos pontuais, né? Eu agradeço muito, mais uma vez, a participação de todos vocês. Eu sei que existe um investimento, eu sei que muita gente aí fez um esforço para estar aqui com a gente, né? E nós vamos, então, nos dedicarmos o máximo possível para que isso valha a pena e que fique uma experiência aí de muito conhecimento, de muito aprendizado. A Micaele está dizendo, e se rolasse um sorteio surpresa agora, senhor? Micaele, vou pensar nisso para as próximas aulas. Eu só vou pedir para vocês, queridos, quem não preencheu os formulários ainda, eu vou sortear os temas até amanhã e vou soltar a lista. Eu já tenho 30 respostas aqui, falta um pouquinho ainda, né? Vou reforçar no grupo. Assim que terminar, até amanhã eu já solto a lista para vocês terem acesso aí aos temas que vão estudar. A ideia é que nós tenhamos uma visão panorâmica de todos os temas que nós passamos aqui hoje
e depois cada um se dedique ao estudo da sua área de concentração, né? E o material vai ficar à disposição aí para que vocês estudem com calma todas essas matérias. A minha ideia é que você possa aprender o máximo possível, não só no curso, mas também com o material de apoio que vai ser fornecido, as indicações de livro, podcast, seriados e principalmente os artigos científicos, né? Serão mais de 100 artigos aí para vocês aprofundarem nos estudos. A Cíntia está dizendo, talvez todos já tenham respondido, porque uma resposta comporta o nome da dupla. Ô, Cíntia, você tem razão. Agora, pensando, 30 respostas, provavelmente todo mundo respondeu. Só vou verificar se não teve nenhuma divergência, né? Mas se tiver todo mundo aí, até amanhã sai a lista com o sorteio. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Conto com vocês amanhã, hein? Amanhã, 19 horas. Grande abraço e até amanhã. Obrigadão, queridos. Um abraço. Tchau, tchau.